Olá pessoal, estou inaugurando um novo quadro que é a leitura dos informativos e explicação para vocês dos tribunais superiores sobre direito penal aqui, que é a minha área que eu estou fazendo com vocês. Hoje nós vamos fazer a análise do informativo número 0551 do STJ. E a primeira decisão que a gente tem aqui é sobre o parâmetro para aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho. O STJ, pela terceira sessão, decidiu que o valor de R$20 mil fixado pela portaria MF 75 de 2012, que é o critério para o arquivamento das execuções fiscais, não pode ser utilizado como parâmetro para fins de aplicação do princípio da insignificância aos crimes de descaminho. O que acontece aqui, pessoal? Tanto o STF quanto o STJ, eles tinham entendimento de que incidia o princípio da insignificância nos crimes de descaminho quando o valor dos tributos não passassem o montante de R$10 mil. Da onde que tirou-se esses R$10 mil? Esses R$10 mil, ele era fixado pela Lei 10.522 de 2002, para servir como piso para o arquivamento das execuções fiscais. Então, se a dívida não ultrapassasse esse valor de R$10 mil, não se iniciava a execução fiscal. E assim o STJ entendeu, e o STF também, que como o direito penal é a última ratio, não precisaria ter o crime de descaminho. Acontece que, através de uma portaria, essa MF 75 de 2012, o ministro da Fazenda alterou o valor para R$20 mil. Então, surgiu aqui uma nova discussão. Passou-se a entender agora que R$20 mil seria o novo parâmetro para colocar o princípio da insignificância aqui. O STF, em alguns julgados, já decidiu de forma favorável. Já decidiu assim. O STJ, por essa terceira sessão aqui, soltou esse entendimento divergente, falando que não, que o limite teria que ser esses R$10 mil. Por que aconteceu isso? A Lei 10.522 não deu poder para o ministro da Fazenda alterar esse patamar. Então, por conta disso, essa portaria não poderia alterar esse patamar aqui da execução fiscal. O entendimento da STJ é: eu não posso ficar amarrado ao ministro da Fazenda. Toda vez que ele aumentar ou diminuir essa execução fiscal, eu vou ter que arquivar aqui as minhas denúncias por descaminho. Então, por conta disso, ele soltou essa decisão. Só que sempre levando em conta que o STF tem entendido que R$20 mil pode ser sim o valor da insignificância. Vamos passar para a próxima aqui, pessoal. A próxima é o seguinte, é da quinta turma, Direito Penal e Processual Penal. A inépcia da denúncia por corrupção ativa e o prosseguimento da persecução penal para apuração do crime de corrupção passiva. O que acontece aqui, ó? O reconhecimento da inépcia da denúncia em relação ao acusado da corrupção ativa não vai induzir por si só o trancamento da ação penal em relação ao denunciado no mesmo processo por corrupção passiva. Existe uma divergência doutrinária acerca do assunto, mas tem prevalecido o entendimento de que, via de regra, os crimes de corrupção passiva e ativa, por estar previsto em tipo penal diferente, tipo penal autônomo, eles são independentes, de modo que a comprovação de um deles não pressupõe a de outro. Essa compreensão também foi reafirmada pelo STF no julgamento da ação penal 470 do Distrito Federal, onde foi decidido que a exigência dessa bilateralidade não constitui elemento integrante da estrutura do tipo penal do delito de corrupção. É óbvio que aqui o que está querendo se dizer é o seguinte: eu não preciso punir, eu não preciso achar quem foi o corruptor ativo para punir o corruptor passivo. Essa é a ideia. Agora, também é óbvio que, se eu comprovar que não houve a corrupção ativa, também não houve a passiva. Isso é óbvio. É lógico que, se eu tiver uma decisão falando que não houve a corrupção ativa, também não vai haver a corrupção passiva. O que aconteceu aqui foi o seguinte: trancou-se a ação penal contra o acusado da corrupção ativa. E aí foi o pedido para trancar também contra o acusado da corrupção passiva. O entendimento foi que não. Peraí, pode haver uma sem ter comprovado a existência da outra. Agora, se tiver provado que não houve a corrupção ativa, também aí não dá a passiva. Esse é o entendimento aqui dessa decisão. Vamos para a próxima. A próxima é o seguinte: Direito Penal e Processual Penal. A aplicação da Lei Maria da Penha na relação entre mãe e filha. É possível a incidência da Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, nas relações entre mãe e filha. O que dá para concluir aqui, ó? Que o objetivo de tutela da Lei Maria da Penha é a mulher em situação de vulnerabilidade, não só em relação ao cônjuge ou companheiro, mas também em qualquer outro elemento familiar aqui ou pessoa que conviva com a vítima, independente do gênero do agressor, não importa se é homem ou mulher. Nessa mesma linha aqui, a jurisprudência do STJ já tem entendido que o sujeito ativo do crime pode ser tanto homem como mulher, desde que esteja presente o estado de vulnerabilidade caracterizado por uma relação de poder e submissão. E no caso de mãe e filho aqui, é claro que a Lei Maria da Penha também vai incidir.
O próximo julgadinho aqui que a gente tem também é da quinta turma e fala da confissão qualificada. Fala o seguinte: a confissão qualificada, aquela na qual a gente agrega teses defensivas discriminantes ou exculpantes, quando efetivamente utilizado como elemento de convicção, enseja a aplicação da atenuante prevista na linha D do inciso 3 do artigo 65 do Código Penal, ou seja, confissão espontânea. Eu já vi muito isso na prática, pessoal. Os juízes, eles acabam não admitindo a confissão quando ela é qualificada, ou seja, quando o cara alega uma legítima defesa, por exemplo. Ele alegou uma legítima defesa, o juiz afasta a atenuante da confissão espontânea. Só que o próprio STJ já está vindo aqui e falando para vocês que isso é errado, que se foi usado como elemento de convicção, ele tem que usar a atenuante do artigo 65, inciso 3. Ele tem que ter essa atenuante, porque foi usado como elemento de convicção. Essa é uma jurisprudência muito boa para a defesa aqui. A próxima jurisprudência que a gente tem é a seguinte: direito penal, configuração de crime único em roubo praticado no interior de ônibus. Em roubo praticado no interior de ônibus, o fato da conduta ter ocasionado violação de patrimônio distintos, o da empresa de transporte coletivo e o do cobrador, não descaracteriza a ocorrência de crime único, se todos os bens subtraídos estavam na posse do cobrador. A jurisprudência do STJ e também do STF, ela entende que o roubo contra vítimas diferentes, ou seja, os passageiros do ônibus ali, ainda que num evento único, ele vai configurar o concurso formal de crimes e não o crime único. Agora, esse entendimento ele é muito interessante pelo seguinte: não pode ser aplicado aqui o concurso formal de crimes no caso de só o cobrador ser assaltado. Porque apesar de eu ter vítimas diferentes, eu tenho a mesma pessoa. Embora pertença a pessoa distinta aqui o patrimônio, elas estavam sob o cuidado de uma única pessoa que sofreu essa grave ameaça ou violência, que é o cobrador. Então, no caso do assalto ser contra o cobrador e lesionar o bem da empresa e do cobrador, vai ser crime único. Esse é o entendimento do STJ. Tem muito cuidado com isso aqui, pode vir em provas. A sexta turma aqui também tem uma decisão que é a seguinte: direito penal, contrabando de arma de pressão e impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. O que acontece aqui, ó? Ele fala o seguinte: configura contrabando e não descaminho, importar arma de pressão por ação de gás comprimido ou por ação de mola, ainda que se trate de artefato de calibre inferior a 6 mm, não sendo aplicável, portanto, o princípio da insignificância, mesmo que o valor do tributo incidente sobre a mercadoria seja inferior a R$10.000. Aqui tem um pouquinho daquela outra decisão que eu já comentei com vocês. Por que esse valor inferior a R$10.000? Porque no caso de descaminho, tem uma jurisprudência bem firme e bem pacífica que, se for abaixo de R$10.000, não configura o descaminho. É o princípio da insignificância aqui. O que ele está falando é o seguinte: que não configura descaminho e sim contrabando importar essa arma de pressão. Por que ele fala do calibre da arma? Porque esse calibre de 6 mm, essa arma ela é de uso permitido. A gente pode utilizar essa arma quando o calibre for menor do que 6 mm. Isso está no artigo 17 do Regulamento para Fiscalização de Produtos Controlados. A venda e a importação são controladas. Então, o que acontece aqui, ó? Por não estar a questão limitada ao campo só da tributação, essa jurisprudência do STJ ela tem negado a aplicação do princípio da insignificância na importação de produtos que, embora permitidos, submetem-se a uma proibição relativa. Ou seja, que tem um controle rigoroso na hora de você importar e na hora de você vender os produtos aqui dentro. Como a gente pode dar outros exemplos de produto agrícola, cigarro, gasolina e etc. Então isso vai configurar contrabando, assim como a arma de pressão aqui. E não vai incidir então o princípio da insignificância nesses casos aqui de arma de pressão. Vamos para o próximo entendimento aqui. O próximo entendimento, também da sexta turma, é o seguinte: direito processual penal, requisição de réu preso para entrevista pessoal com defensor público. Não configura nulidade a negativa do pedido da Defensoria Pública de requisição do réu preso para entrevista pessoal, com a finalidade de subsidiar a elaboração da defesa preliminar. Vamos tomar muito cuidado aqui, pessoal, porque isso aqui é muito interessante para os concursos da Defensoria Pública. O que acontece aqui, ó? O que foi negado não é o direito de entrevista pessoal com o réu. Presta bem atenção. O que foi negado pelo STJ aqui é que o defensor público ele requisitou o réu para entrevista para fazer a defesa preliminar. Então ele fez aqui uma requisição para que o Estado trouxesse o réu até a Defensoria Pública para que ele pudesse conversar com o réu. O entendimento óbvio foi de que não constitui nulidade nenhuma isso daqui. É dever da Defensoria Pública comparecer até o presídio para entrevistar pessoalmente com o réu para fazer a defesa preliminar, caso o defensor ache que isso seja necessário, e não fazer uma requisição. Por quê? Porque isso aqui envolve muito custo do Estado, de trazer o preso até o defensor, é mais fácil que o defensor vá até o presídio.
Então, muito cuidado com essa decisãozinha aqui, porque ela não é aquela entrevista antes da audiência. Aquilo pode acontecer e, se não acontecer, é nulidade sim. O que está falando aqui é que o defensor pediu para que o réu viesse até a Defensoria Pública. Então, muito cuidado com essa decisãozinha aqui. A próxima é a seguinte: sexta turma também, Direito Processual Penal, ampliação da competência dos juizados da infância e da juventude por lei estadual. Isso daqui é uma briga de competência, tá? A lei estadual pode conferir poderes ao Conselho da Magistratura para, excepcionalmente, atribuir aos juizados da infância e juventude competência para processar e julgar crimes contra a dignidade sexual que figurem como vítimas crianças ou adolescentes. O que acontece aqui, ó? No caso específico, foi atribuído a um juizado da infância e juventude a competência para julgar crimes quando a vítima for criança ou adolescente contra a dignidade sexual. E devem ter sido contestados, falando que não podia. Agora, a decisão veio falando o seguinte, que pode sim a lei estadual conferir poder para que a magistratura faça isso. É uma divisão de competência da magistratura essa decisão aqui. Bom, pessoal, vamos encerrando aqui então o primeiro direito informativo para vocês aqui, desenhando direito informativo com os informativos do STJ. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para compreender um pouquinho da jurisprudência. É muito importante fazer o estudo da jurisprudência aqui, para que vocês fiquem bem atualizados com tudo que está acontecendo. Eu vou deixar aqui para vocês o linkzinho para vocês verem todas as aulas de direito penal geral, todos os procedimentos mnemônicos que a gente tem aqui e a minha palestrinha sobre como estudar para concurso público. Eu tenho um livro também, se vocês quiserem, é só acessar o site www.rodrigoalvares.com.br/livro que vocês vão ter acesso. Não esqueça de curtir e compartilhar essas informações, que é muito importante para que eu continue fazendo aqui para vocês e sabendo se vocês gostaram ou não dessa nova modalidade aqui dentro do Desenhando Direito. Muito obrigado, pessoal, e até uma próxima.